Bom dia a todos. Minasan, ohayou gozaimasu. Todos estão bem? Amém, né? Mina, o genki desu ka? É um grande prazer estar de volta à casa de Deus. Né? Kami no ie ni mou ichido kuru koto wa dekiru koto o koko yori kansha shimasu. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. この聖書の言葉をお読みしましょう。新約聖書のヨハネによる福音書第15章の5節の言葉です。Evangelho de João, capítulo 15, verso 5。ヨハネ伝の第15章の5節の言葉です。É um texto bastante conhecido de todos nós. 私たちがいつも思い出すこの聖書の言葉です。Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Assim diz a palavra de Deus: Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vou ler novamente. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。Gostaria de pensar junto com os irmãos nesta manhã um pouco sobre esta palavra de Jesus: sem mim nada podem fazer. そして皆さんと共にちょっとこの朝考えたいことは、イエス様の言葉ですね。この私を離れてはあなた方は何もすることができません。Uma semana atrás, talvez um pouco mais, eu recebi um e-mail de um amigo informando que na revista Veja, no final da semana, sairia um artigo contando sobre as irregularidades cometidas por alguns membros do governo e de empresas. E este e-mail está circulando ainda por aí afora, né? Um e-mail que está circulando por aí. 1週間ちょっとなると思いますが、このある友達からメールをいただきました。そしてそのメールの中で、このVejaという雑誌ですね。毎週出る雑誌です。その雑誌の中で、この新しい、この政府に働く人たち、また、この有名な大きな会社の人たちが、何て言いますか、悪い行いをしたことが出るという、そのことを言ってました。そしてそのメールは確か今でもどこかで回っています。E enquanto eu lia aquele e-mail, algumas coisas vieram à minha mente. そしてそのメールを一つ一つ言葉を読んでいる間に、この頭に浮かんできたことがあります。Nós somos rápidos para apontar o dedo na direção de outras pessoas. そしてこの頭に浮かんだことは、私たちはこの人たちに指をさすことが早いですね。Mas
O que nós fazemos como cristãos? O que nós fazemos como cristãos para lutar contra a injustiça, contra a corrupção, contra a falta de ética nos atos do governo e também dos negócios das empresas? そして、このちょっと考えたことは、私たちクリスチャンとしてですね、私たちはこの何て言いますか、不義に対し腐敗、またこの多くの政府がしておられるこの技ですね、そしてまたこの伴ってこの会社のビジネスの中でもこのたくさんの悪いことが起こっていることに対して私たちクリスチャンとして何をしているでしょうかと考えました。Temos muitas pessoas envolvidas que estão dentro de um tumulto político, digamos assim. そして今でもこの私たちの国ですね、ブラジルの国ではこの政治的な騒ぎの中に置かれている人たちがたくさんありますね。A ética e a moralidade estão sendo colocados à prova. そしてこの、倫理貧困が試されていますね。E corrupção é um tema que está chocando a nação. そしてこの腐敗というものがこの私たちの国を驚かせています。E com isso nascem a indignação ou a revolta, e talvez esse seja o sentimento de muitas pessoas, que muitas pessoas têm dentro de si. そしてその腐敗のため、またこの多くの問題のために、この多くの人たちの、心の中にこの反抗、憤慨が、起こっていると思います。Mas a pergunta que eu faço para mim mesmo, como é a minha justiça? Como é a minha integridade diante dos olhos de Deus? そして、今、この私自身にしておられる質問は、次の質問ですね。神の目の前では、私の義、私の誠実はどのようなものでしょう。Salmos 7, capítulo 7, verso 8 diz o seguinte: O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. そしてこの聖書の言葉、この詩篇の中に出てきます言葉ですね。詩篇の7章の8節の言葉は、主は諸国の民を裁かれる。主よ、私の義と私にある誠実のとに従って私を弁護してください。Como é a minha justiça? Como é a minha integridade? 私の義、私の誠実はどのようなものでしょう。A minha justiça, a minha integridade podem ser aceitos como algo inatacável perante os homens, mas e diante dos olhos de Deus? この私の義、私の誠実とさっき言いましたけれど、この私の誠実、私の義は人間の前で受け入れられるものと考えてでも、神の目の前ではどのようなものでしょう。É muito fácil
é muito cômodo ver o cisco nos olhos dos outros. Basta alguém coçar os olhos e dizer, entrou um cisco no olho. Quando 他の人の目にゴミが入ると、ゴミが入りましたなと考えますね。早いですね。Eu senti naquele instante que eu estava lendo aquele e-mail, pensando nessas coisas, como se Jesus estivesse falando diretamente comigo. そしてこのメールをだんだん読んである間に、そのことを義と成長について考えていたときに、この神様が私自身に直接におっしゃっている言葉が、そのことを感じました。Se você nunca cometeu único pecado, então você pode atirar a primeira pedra. そしてその時に、もしあなたがただ一つの罪を犯してないとすれば、まず最初に石を投げなさい。Eu penso que a minha oração, a oração de todos nós, como cristãos, deveria ser como do salmista. そして、私たちの祈りは、ダビデが歌った賛美、祈りと同じような祈りを私たちは神の前で捧げる必要があると思います。Salmos 26, verso 2. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. そしてこの詩編の言葉の中、詩編の26章2節の言葉ですね。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。確かに一人一人が本当に神の前で心を静めてするべき祈りだと思います。E talvez, mais do que nunca, nós desejamos, ansiamos por encontrar uma pessoa, seja homem, seja mulher, capaz de liderar pessoas, de resolver os problemas que afetam o campo da política, da cultura, da beneficência, da justiça. そして、確か私たちが本当に心の中で期待しておられることは、私たちをリーダーする、またこの政治的な問題、また文化の中で起こる問題、また善行、また義の中で起こる問題を解決する人を私たちは確かに探しています。男であっても女であっても、そのような人を私たちは探しています。Nós não podemos negar que existem pessoas de boa vontade, que existem pessoas que queiram se sacrificar para resolver os complexos problemas que afetam a sociedade não só no Brasil, mas no mundo todo. そして私たちが住んでいるこの世の中で、確かに本当にこの心の良い、優しい、正しい人があると思います。また本当にこの人たちは犠牲となってでも、本当にこの私たちの社会の本当に堕落を本当に解決する人たちがあると思います。Corrupção, imoralidade, injustiça, escravidão. São
problemas que afetam, oprimem a sociedade mundial. そしてこの腐敗、不貧困、不法、奴隷制、この、そのなどは、この社会、この人類を責めて、プレッシャーを置いている、本当に、ひどい問題です。Mas tem uma coisa que a Bíblia nos mostra. けれど、聖書が私たちに明らかに教えていることがあります。A origem dos problemas que o mundo enfrenta não está, a origem do problema não está na mente das pessoas que nós julgamos más pessoas. そしてこの問題の根元ですね。それはこの悪い人たちのこの頭の中にあるものではありません。A origem dos problemas está no coração das pessoas. そしてこの問題の根元は人の頭の中でなくて人の心の中にあるものです。Todos os problemas que os homens enfrentam é o resultado do pecado. É isso que a Bíblia diz. そして聖書が私たちに教えておられることは、この世界、人類が本当にこの問題を持って抱えていることは、この罪の結果です。E esta conclusão não é porque eu estudei, não é porque eu tenho uma tese, mas é uma verdade bíblica. そしてこの問題の根元は罪であるということをおっしゃいましたけれど、それは私が勉強して何かを調べて、これが本当だな、正しいものだなというわけでもないですね。聖書の言葉です。聖書の真理です。Todos pecaram e não há justo sequer. すべての人たちが罪を犯して義人は一人もいないという聖書の言葉です。Provérbios 14:34 nos traz o seguinte: A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. 箴言の14章34節の言葉の中に、正義は国を高め、罪は国民を恥ずかしめる。Quando jovem, havia eu não sei como dizer isso, mas quando eu era jovem, como vocês, eu lia muito um slogan, é isso? Slogan. 青年時代、私が青年時代ですね。青年時代の時に、この、有名な書かれていた言葉が、今でも思い出します。もちろん、教会の関係になりますが、era um slogan ligado à igreja. Nunca mais vi isso aí. E havia uma frase que dizia assim: Jesus Cristo, a única esperança. そしてその言葉ですね。今でも思い出しています。
イエス・キリスト、無比の望み、最後の望み。Jesus Cristo é a esperança, a única esperança para mudar o coração das pessoas, em qualquer geração. そしてイエス様、イエス・キリストこそ、この無比の望みです。そしてこのイエス様こそ、人々の心を変える望みです。どの時代であってでも、イエス様こそ人間の心を変える最後の望みです。Jesus Cristo é a pessoa que pode resolver os problemas complexos que nós enfrentamos, porque Ele transforma a pessoa de dentro para fora. そしてイエス様はこの私たちの人類の本当にこの大きな問題を解決する人です。それは人間の心をこの人間をこの中から初めて人間を変えることができます。Ao redor do mundo, existem milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas que têm sido resgatadas do ambiente vil e transformadas em novas pessoas, impulsionadas pelo amor e se tornado pessoas úteis na sociedade. そしてこの世界の中で何億の人たちがこの堕落の中から、乱れた中から解放され、そして愛によって本当に内なるものが変えられて、そして社会の中で良い働きをしておられる人がたくさんあります。Existem algumas coisas em comum na vida de todas as pessoas que foram transformadas. そして、この本当に心全体が変えられたこの人たちを見て、このあるものがあります。Primeiro, dependemos de Cristo para a salvação. Em Tito 3:5, né, diz que nós fomos salvos pela misericórdia de Deus e não por algo justo que nós fizemos. そしてこの人たちのこの変化を私たちが見て、あるものを見出します。このキリストこそ私たちの救い主とするこの救いを与えるために私たちはイエス様、キリストをこの頼りにするべきですね。それをなぜというと、このテトスの手紙の中に、3章の5節の中に、私たちはこの神様の憐れみによって救われたと書いています。また、私たちが何かこの良い技、良いものをしたから救われたのではないと聖書を教えています。Por mais forte que nós podemos parecer, nós somos muito fracos. Erramos e pecamos contra Deus. どのように私たちが強いと思って考えてでも、この私たちは本当に弱いものです。そして間違いを起こしやすいものです。また神の前で罪を犯しやすいものです。
Muitas pessoas acreditam que pecar é matar, roubar, né? Mentir. 多くの人たちはこの罪というものは、それはこの人殺しをすること、また盗むこと、また人を騙すこと、それが罪だと考えています。Mas a Bíblia diz alguma coisa a respeito. Querido, 聖書はどのようなことを罪と言っておるでしょう。A Bíblia define pecado como sendo a violação, a transgressão da lei. 聖書が私たちに教えていることは、罪はこの神の掟を破ることですと教えています。Pecado também é não atingir os requisitos de Deus. 罪とはこの神が必要としているこのものを私たちがどのように励んでもできないことを罪だとおっしゃっています。Romanos 3:23, né? E pecado também é fracassar em praticar o bem que nós sabemos que devemos fazer. そして罪はこの私たちがこの良いものをしたいと考えてでもそれをしないことですね。Certa vez eu ouvi sermão, ある時牧師先生のメッセージを聞きました。O que é pecado? 罪とは何でしょう？ Pecado é darmos as nossas costas para Deus, rejeitando a sua autoridade, a sua justiça, sua bondade, sua graça e a sua sabedoria. この罪とは、ある説教の中で聞きましたが、罪とはこの私たちがこの神の権威、また神の義、神の優しさ、神の恵み、神の知恵に私たちが背を向けることです。É dizer, para dar as costas significa, eu não preciso de você. 私たちがこの神様に背を向けることは、この神様、あなたを必要としていませんという同じ言葉です。E o pecado, ele quebra o nosso relacionamento com Deus. そして罪はこの神様との関係を破ります。E se o nosso relacionamento com Deus não for perfeito, então a nossa percepção das coisas espirituais vai ficando cada vez mais obscurecida, embotada. Vamos nos tornando insensíveis à realidade espiritual ou à realidade divina, e aos poucos nós vamos assumindo o modismo que o mundo oferece. そして私たちの神様との関係が悪くなると、私たちの霊的なこの日本語で言葉が出ませんね。この霊的なことに対するこの気持ちがだんだんと弱くなって暗くなってきます。そうなると、私たちはこの神様とのこの臨在が
だんだんこの弱くなり、それを確かに失ってしまいます。そうなると、この私たちは神様のこの関係を弱くすると失うと、私たちは少しずつこの世のこのものを私たちの中に入れてきます。E a palavra de Deus nos mostra que sem a morte de Jesus, de morte de Jesus Cristo, não poderia haver perdão dos nossos pecados. E não havendo perdão dos nossos pecados, não haveria a salvação de Deus. この神の言葉が私たちに本当に教えてくださることは、もしキリストの死がなかったとすれば、私たちの罪の許しもないと思います。もし罪の許しがないとすれば、私たちは救いに預かることができません。Mas Deus, Ele providenciou meio pela qual o homem pecador, corrupto, pudesse ser perdoado, pudesse ser purificado e colocado num relacionamento muito íntimo com o seu Criador, com Deus. E Deus fez tudo isso por meio de Jesus. そしてこの神様ご自身がこの人間を、罪に落ちている人間、また堕落している人間を救う方法を与えています。そしてこのイエス様の贖いによって、イエス様の命によって、この私たちが本当に許され、清められ、新しくされて、そしてこの作り主と本当にこの近い、本当に素晴らしい交わりを持つことができるために神様はそれを備えています。E nós continuamos dependendo de Deus, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos faça forte, para que nós possamos continuar caminhando ao lado de Jesus. そしてこの私たちはこの神様をいつも頼りにすることですね。このイエス様と共に歩み、また私たちの犯す罪を本当に許し、そしてこの私たちを本当に強めてイエス様と共に歩むように神様はすることができます。Dependemos de Cristo para a salvação, mas também dependemos de Cristo para a nossa vida cristã. この私たちの救いのためにイエス様を頼りにします。けれど、私たちのクリスチャンライフ、クリスチャン生涯のためにも、私たちはイエス様を頼りにすることが必要です。Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. イエス様は私はブドウの木です。あなた方は枝ですとおっしゃいました。Os ramos de uma videira, elas são frágeis, muito fracos. そしてこのブドウの木の枝は本当に弱いものですね。Nós não podemos pegar o ramo de uma videira e tentar usar como na construção de uma casa. このブドウの木の枝を取って、そしてこの家を建てることができません。弱いものです。Também nós não podemos pegar os ramos de uma videira e fazer um cercado. そしてこのブドウの木の枝をたくさん取って、そして私たちはこの囲いを作ることもできません。Os ramos da videira precisam do alimento, da seiva, que flui da raiz para o tronco e do tronco
para os ramos。そしてこのブドウの木の枝はこの根から出てくる、そして何て言いますか、人間だと食べ物ですね。けどこの樹液、日本語で探しましたけど、樹液という言葉がありました。だからこのブドウの木の枝はこの根から出てくる必要な樹液、ものを必要とします。E se nós cortarmos o ramo de uma videira, ela vai secar e morrer, porque perdeu o contato essencial com a vida。もし私たちがこのブドウの木の枝をプツッと切ると、このブドウの木の関係が壊れます。ですから枝は枯れて死にます。Da mesma forma, 同じようにnós precisamos de Jesus em nossas vidas。だからイエス様を私たちの中に宿す必要があります。Por que é importante ter Jesus em nossas vidas? なぜイエス様を私たちの心の中に宿すことが大切なことでしょう。João 1:4 A vida estava nele e a vida era a luz dos homens。ヨハネ伝の1章の4節の言葉の中に、イエス様の中に命がありました。その命は人たちの光でありました。João 14:6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida。ヨハネ伝の14章の6節の言葉の中には、イエス様の言葉があります。私は道です。真理です。命です。João 10:10 diz o seguinte: Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância。そして、ヨハネ伝10章の10節の言葉に、言葉に、イエス様がおっしゃっている言葉があります。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。Certa vez, Jesus olhou para uma grande multidão que estava se ajuntando em volta dele。ある時、本当に大きな群衆が集まってイエス様を囲んでいました。その時にイエス様がおっしゃった有名な言葉があります。E existem então palavras sábias, célebres, que Jesus disse para a multidão. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e carregados de pesados fardos, eu darei descanso para vocês. E aprendam de mim. Aprendam de mim。そしてイエス様が本当に群衆に向かっておっしゃった言葉は、私のもとに来なさい。疲れている人たち、また重荷を負っている人たち、私のもとに来なさい。私はあなた方を休ませてあげようとイエス様がおっしゃっています。そして私に習いなさい。私に習いなさい。Às vezes eu fico pensando, por que muitos cristãos, sejam eles pastores, missionários, líderes de igrejas, membros das igrejas, por que eles ficam cansados da vida que estão levando? Ficam estressados, não querem ir para a igreja, ouvir novamente o Sérgio falando, dá dor de cabeça. Porque muitos cristãos perderam o dinamismo da vida cristã.
なぜ多くの人たち、牧師先生であってでも、宣教師たちであってでも、地元の教会のリーダーであってでも、また信者であってでも、なぜ多くの人たちが疲れ果てて、ストレスを抱えて、そしてこのクリスチャン生涯の中であるべき力強さをだんだんと失ってしまうのでしょう。Eu creio que estas pessoas deixaram de aprender de Jesus. この多くの人たちは、本当に、まあまあのクリスチャン生涯を送っています。なぜでしょう。それは、僕が考えていることは、このイエス様から習うことをやめてしまった結果です。Aprendam de mim, disse Jesus. 私にならなさいとイエス様はおっしゃいました。Na escola de Jesus não existe formatura. そしてこのイエス様から学ぶこと、この卒業式がありません。Falamos que dependemos de Cristo para a salvação, dependemos de Cristo para a nossa vida cristã. E um ponto final que eu queria pensar com vocês é: dependemos de Jesus para a maturidade espiritual. 救いのことを考えました。また、クリスチャン生涯のことを考えました。けれど、最後として、私たちは霊的な成熟のためにキリストを頼りにすることです。Dependemos de Jesus para a nossa maturidade espiritual. 霊的な成熟のためには、私たちはイエス様を頼りにすることです。O apóstolo Pedro, ele escreveu uma coisa muito interessante na sua primeira carta. Ele diz que uma criança precisa de leite materno para crescer. で、ペテロはこの珍しいことをこの初めの手紙に書いていますね。生まれた子供はこのお母さんの乳を飲む必要があると彼は書いています。Ele diz também que, assim como uma criança precisa de leite, nós também precisamos de leite no início da nossa vida cristã. そして彼は本当にこの生まれた子供のように私たちはクリスチャンとして本当にこの神から来るこのミルクですね、神の言葉を必要でするとできます、言っています。Mas ele também mostra que os cristãos precisam crescer. そしてペテロが教えておられることは、この子供がだんだんと成長するように、私たちクリスチャンとして私たちも同じように成長するべきですと彼は教えています。A Bíblia que nós carregamos, né? A Bíblia, alguns têm uma Bíblia digital, né? Fantástica a tecnologia, mas a Bíblia é para muitas pessoas um livro cheio de histórias. 多くの人たちにとっては聖書はこの子供たちに話すこのストーリーですね。そのようなものがたくさんあると
考えています。Outras pessoas acham que a Bíblia tem ensinamentos interessantes. そして、多くの人たちはこの聖書の中には珍しい教えがたくさんあるなと考えます。E para nós cristãos, o que significa a Bíblia? そして私たちクリスチャンにとって聖書はどのような本でしょう？どのようなものでしょう？ Para nós cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus, é a expressão da vontade de Deus. そして私たちクリスチャンにとっては、聖書はこの神の言葉です。生きた神の言葉です。そして、この神の御胸が記されている本です。Por isso, se nós quisermos crescer, se nós quisermos conhecer o que Deus quer da nossa vida, devemos estudar a Bíblia. ですから、もし私たちがこの神様の御胸はどのようなものであるか、そして私たちがクリスチャンとして成長することが大切であると信じるなら、私たちは聖書を学ぶ必要があります。No início do capítulo 15 de João, que nós lemos, nós temos as seguintes palavras de Jesus. そしてこのさっき最初に読みましたこのヨハネ伝の15章の初めのところにこのような言葉が書かれています。Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor, o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E tudo o que dá fruto, limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. そしてこのヨハネ伝の15章の初めには、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆取り除き、実を結ぶものは皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。Fantástico, 素晴らしいですね。Quem entende um pouco de agricultura vai saber o que Jesus estava querendo dizer. そしてこの百姓の働きはどのようなものであるか知っておられる人たちはこのイエス様が何をおっしゃっているかわかると思います。O agricultor olha para a videira e ele sabe quais ramos ele vai cortar. そしてこの農夫はこのブドウの木を見てどの枝を切り取ったらいいか彼は知っています。Mas também ele sabe como cortar os ramos. そしてどのようにこの枝を切ったらいいか農夫さんは知っています。E ele também sabe quando ele precisa cortar os ramos para que a videira produza melhores frutos. そして農夫さんはいつその枝を切り取ったらいいか彼は知っています。なぜというと、もっともっと実を結ぶために彼はいつそれをしたらいいか知っています。Eu andei pesquisando algumas coisas. そしてこのブドウの木の枝を切ることにちょっとインターネットで探しました。Descobri que o lavrador, quando ele poda a videira, ele não simplesmente corta os ramos. そして調べてちょっと
教えられたことは、この農夫さんはただこの枝を見てパッと切るでなくて、彼は他のことを考えています。O lavrador inteligente, ele sabe exatamente onde cortar. そしてこの本当に頭のいい農夫さんは、このブドウの木の枝をどこを切るか彼は知っています。Ele não está pensando na colheita, na próxima colheita. そしてこの次の収穫だけを彼は見ていません。Quando ele está fazendo a poda dos ramos, ele está pensando como cortar o ramo para que no segundo ano tenha mais frutos ainda. そしてこの頭のいい農夫さんは、この枝を切るときに、2年目には最も良いブドウがなるようにと彼は考えてその枝を切っています。Eu creio que era isso que Jesus estava querendo ensinar para as pessoas quando ele disse: tudo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. 確かにイエス様はこの群衆に向かって教えたことは、この実を結ぶ者はみんなもっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいますとおっしゃったことは、イエス様は本当にどのように人たちの心の中で働いたらいいか、それを教えていました。Muitas vezes nós achamos que uma videira vistosa, cheia de folhas grandes, né? Bonita, né? Uma videira bonita de se ver é aquela que dá mais frutos. Eu pensei assim. そして、私自身もそう思っていましたけれど、このブドウの木を見て、たくさんのこの緑色の葉がたくさんあるブドウの木がたくさんの実を結ぶと考えていました。間違っていました。Para se ter bastante folhas na videira, uma videira bonita de se ver, cheia de folhas, todo verde, é preciso deixar muitos ramos. そしてこのブドウの木を見てたくさんの緑の葉がたくさんあってきれいだなと見ると、たくさんの枝を置いたら、ブドウの木にたくさんの枝を置いたらそうなるでしょう。Mas o lavrador sabe que se ele deixar muitos ramos na videira, vai ter bastante folhas, muitas folhas. Mas de um lado, ele sabe que a videira não vai dar bons frutos, graúdos e gostosos. そして農夫さんはこのたくさんの葉を見たいとすれば枝を切らないでおいたらそうなるでしょう。けれどそうすると収穫の時には大きなブドウ、味の良いブドウがならないことを彼は知っています。Deus conhece a minha vida e a sua vida. 神様は私の人生、あなたの人生を、一人一人の人生を知っています。E Deus quer que a nossa vida seja uma vida produtiva. そしてイエス様が、神様が期待しておられることは、私たち一人一人を見て、この人が、この子供が本当に素晴らしい実を、味の良い実を結ぶようにと、確かに神様は考えていると思います。A grande pergunta
A grande pergunta é a seguinte. そして、私がするべき質問は次の質問です。Que frutos Jesus quer que a nossa vida produza? どのような実を私たちの生涯の中で結ぶ、その実を結ぶ、どのような実を結ぶか、イエス様は見ています。Que fruto ou frutos Jesus quer ver na minha vida e na sua vida? どのような実をイエス様は私の人生、あなたの人生の中で見たいと、何をイエス様は考えているでしょう。Abram as suas Bíblias em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. E vamos terminar a mensagem desta manhã, que ficou muito longa. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. ガラテヤ書の5章の22節、23節の中に、神様、イエス様が期待しておられる実が書かれています。E aí está aquilo que Deus, aquilo que Jesus deseja que a nossa vida produza. O fruto que Deus quer ver na nossa vida é o amor. この神様が私たちを見て期待しておられる実は愛です。É alegria, 喜びです。É paz, 平安です。É longanimidade, 寛容です。É benignidade, 親切です。É bondade, 善意です。É fidelidade, 誠実です。É mansidão, 柔和です。domínio próprio, 自制です。Dependemos de Jesus para a nossa salvação. 私たちの救いのために私たちはイエス様を頼りにするべきです。Dependemos de Jesus para a nossa vida cristã. 私たちの人生、クリスチャン生涯の成長のためには、私たちはイエス様を頼りにするべきです。E para nossa maturidade cristã ou espiritual, também dependemos de Jesus. そして私たちのクリスチャン成熟、霊的な成熟のためには、私たちはイエス様を頼りにするべきです。Dependemos de Jesus para fazermos diferença na sociedade onde nós vivemos. そしてこの社会の中で私たちは本当にこの偉大な証を立てるために、技をするためには、私たちはイエス様を頼りにするべきです。Nós podemos pensar algumas coisas. そして私たちはこの神の言葉を聞いて、私たちはこの選び選択をすることができます。Podemos dizer, Senhor Jesus, que quer que eu faça? 私たちは、主イエス様、私は何をしたらよいのでしょう。Podemos também escolher. Talvez uma outra hora eu decido o que eu vou fazer. 私たちはこの、ちょっとね、考えて時が経ったら、
私はどのような答えがあるか言います。Ou às vezes a gente pode dizer, isso não tem nada a ver comigo. ね、そして私たちはもう一つのことを選ぶことができますね。そのことはイエス様、そのことは私にとって関係がないですということもできます。Mas a Bíblia tem uma palavra, qualquer que seja a resposta que nós dermos, não importa qual. A Bíblia tem uma palavra sobre a escolha que eu e você fizemos. 私たちはどのような答えをイエス様にできますね。できます。けれど聖書の中には次のことがあります。私の言葉ではありません。人間の言葉ではありません。神の言葉です。E a Bíblia diz que no final de tudo, eu e você teremos que responder diante de Jesus pela escolha que nós fizemos. Eu e Jesus, ninguém mais. そしてこの聖書が私たちに本当に愛の心を持って責めておられるのは、最後の最後、私たちがこの神の前で立たされたあの時に、あの人でなくて、もう一つの人でなくて、私とイエス様の関係だけです。私とイエス様の問題です。Não posso passar a minha responsabilidade para o pastor, não posso passar a responsabilidade da minha escolha para o líder da igreja. É minha responsabilidade. 私が持つべき責任を牧師先生に渡すことはできません。教会のリーダーたちに渡すこともできません。最後の最後は私とイエス様の間で起こることです。Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos pela Tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de um dia encontrarmos com Jesus no caminho da nossa vida. Obrigado pela maravilhosa salvação que nós temos. Não porque nós merecemos, Senhor Deus, alguma coisa de Ti, mas por causa do que o Senhor fez por nós, por meio de Jesus. Muito obrigado por tudo isso, Senhor Deus. E nós Te rendemos graças. Te magnificamos, Senhor Deus, porque não existe Deus tão grandioso, tão amoroso como o Senhor. Senhor nosso Deus, visita cada pessoa que não pôde estar conosco nesta manhã. Que a Tua graça, a Tua bênção, Senhor Deus, possam ser derramadas abundantemente na vida dessas pessoas. Caminha conosco, Senhor Deus, durante uma semana. Mostra-nos o Teu caminho. Mostra-nos, ó Deus, a Tua vontade. Guia os nossos corações para que nós possamos experimentar algo novo em nossas vidas e possamos crescer, ó Deus, como o Senhor espera de cada um de nós. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Satoshi. Fazer uma coisa um pouco diferente hoje. Vou pedir para Camila, para o Fabinho, Carol, Seite, se põe de pé, por favor. Juliano, Miriam, Kimie, Sérgio, Olívia e Mauro. Por favor, se ponham de pé. Um agradecimento da igreja, de toda a comunidade, reconhecimento público por tudo que vocês fizeram quinta-feira, sexta, sábado, e toda a igreja pode ver. Teve bastante trabalho, mas a casa pastoral está pronta para o pastor chegar aqui, está limpa, pintada. Aqui embaixo também foi organizado, melhorado. O jardim está quase pronto. Falta alguns poucos detalhes. Ali
Também teve uma organização muito grande, um 5S muito grande também. Foi muita coisa limpa, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. E nas próximas vezes que volta e meia tem que fazer mesmo, isso, sempre, né? Que Deus possa abençoar vocês e outros também para se levantar o trabalho. Obrigado, pode sentar. A Letícia, filha da Luana, do Reinaldo, né, está enferma. Tivemos notícia hoje e ela pediu para a gente orar pela Letícia. Faz algum tempo que eles não vêm aqui, né? Mas a Carol que conversou com ela, então, e ela pediu para a gente orar, né, e vamos orar por ela neste momento. Vamos nos pôr de pé rapidinho para orar pela Letícia. Querido Deus, nós sabemos que o Senhor alcança as pessoas, pois o Senhor está em todos os lugares. Pai, o Senhor é onipresente, como nós vimos semana passada. Que o Senhor possa, Pai, abençoar agora a Letícia. Coloca a tua mão sobre a vida dela, Pai, sobre a saúde dela. Senhor, restaura, Senhor, esta saúde. Tudo que está de errado ali, Senhor, coloca a tua mão lá, Senhor, e retira. Abençoa, Pai querido, a tua filha ali, Pai, e que os seus pais também possam estar sossegados diante de ti. Meu Deus, que o Senhor possa dar sabedoria aos médicos para diagnosticarem corretamente o que ela tem e tratarem corretamente, Pai. Que o Senhor possa dar à sua família, Pai, a orientação correta do que está acontecendo. E o Senhor possa, Pai, trazer um milagre sobre a vida dela, para que ela possa ser restaurada completamente. Nós não concordamos, ó Pai, com a doença da tua filha, Pai. Nós não concordamos que ela fique assim. Por isso eu peço, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre a vida da Letícia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, não sei se tem avisos. Quarta-feira tem oração, 7h30. Pode se assentar. Tem mais algum outro aviso? Não me lembro se tem mais outro aviso. Sérgio? Eu conversei com a classe, a minha classe, mas algo que vai envolver a igreja toda. No dia 14 de dezembro, segundo domingo, fomos convidados pela igreja de Mogi das Cruzes. E algumas pessoas vão, né? Eu fiquei muito contente hoje que o Satoshi e cadê o Felipe? O Felipe está lá. Nós ensaiamos com a classe, a minha classe, uma música que nós pensamos em cantar lá, no dia nesse culto. Vai meio complicado, né? Pegar o ritmo do violão. Mas nós temos esse convite. Então, as pessoas que gostarem de ir, temos que estar lá 2 horas em Mogi das Cruzes. Como vamos fazer, não sei, mas tem que estar lá. No terceiro domingo, nós vamos ter o culto de Natal nesta igreja. E estamos pensando em convidar várias pessoas da nossa vizinhança ou amigos nossos para estarmos nesse dia aqui, nesse culto especial. A ideia do pastor Jorge é fazer esta igreja uma igreja dinâmica, uma igreja que se move, tá? E é uma forma de começarmos. Então, se você tem amigos, amigas, convidem para estar conosco no terceiro domingo. E no terceiro domingo nós vamos ter Mochiori. Então, nós vamos pensar, cadê Kimie? Kimie, Mari, Olivia, Júlia, Camila, Carol, Miriam, não sei, mas vamos pensar, tá? Estou brincando, tá? Mas assim, queremos combinar para não ficar pratos repetidos, um traz bastante, outro traz pouco, não, nada disso. Se cada um trouxer um pouco, vai ter bastante para todo mundo, penso eu, né?
E se faltar um pouco de comida, a gente aumenta a água do feijão, bota farinha, fubá dentro da... Alguma coisa acontece, né? Mas assim, terceiro domingo vamos ter um almoço aqui na igreja, e em forma de motiori. Tudo bem? Acho que é só, Satoshi. Falei bastante já hoje. Dia 21 será às 10 horas. E a partir do dia 21 nós não teremos EBD até o dia 9, é isso? Serão 4 domingos sem EBD, onde os cultos começarão às 10 horas. E aí no terceiro domingo de janeiro a gente volta com a EBD às 9h30 e o culto às 10h30. Ok? Vamos orar para encerrar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor Jesus Cristo sempre está conosco, Pai, para nos dar salvação, para nos dar crescimento, Pai. Te peço que o Senhor nunca se desanime de nós, ó Pai, mas que esteja conosco todos os dias, ó Pai, nos levando, nos podando, Senhor, nos alimentando para darmos frutos a Ti, Senhor. Queremos, ó Pai, pedir a Tua bênção sobre esta semana, que o Senhor possa estar conosco, com nossas famílias, nossas casas, ó Pai, nosso trabalho, nossa vizinhança. Que o Senhor possa nos abençoar e que o Senhor possa nos usar como Tua luz, Pai, como Teu sal nessa terra. Pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Até a semana que vem.